Sejam bem-vindos à Comunidade C. Esse é o seu lar, esse é o seu lugar. Eu tenho plena convicção de que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Apesar de não podermos estar ainda reunidos de forma presencial e poder estender um abraço a você, de forma virtual receba o meu forte abraço e saiba que, como comunidade, nós temos orado pela sua saúde física, pela sua saúde emocional e pela sua saúde espiritual. Nós vamos orar neste momento e logo após a oração nós meditaremos na palavra de Deus. Feche seus olhos para falarmos com o nosso Pai Celestial. Maravilhoso Deus, este é um momento muito singular. Estamos aqui conectados para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa mente, que compreendamos a Tua palavra, mas que além de compreender, nós apliquemos a Tua palavra à nossa vida. Além de aplicarmos a nossa vida, que nós transmitamos aos que estão ao nosso redor, para que nós e os que nós amamos sejamos sempre alcançados pela graça e pelas boas novas do Evangelho. Neste momento, ó Deus, mais uma vez clamamos por aqueles que se encontram enlutados pelas perdas, por aqueles que se encontram hospitalizados. Em especial, oramos por cada um dos que aqui estão, para que o Senhor os fortaleça fisicamente, que o Senhor os fortaleça emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente. Que este não seja mais um sábado, mas que seja o sábado mais feliz de nossas vidas por estarmos em contato com a Tua palavra, com o Teu amor e com o Teu poder. Clamamos pelo perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, e nós leremos até o verso 20. Abra a sua Bíblia, nós iremos meditar na palavra de Deus, e o tema da reflexão desta manhã é a grande comissão versus a grande omissão. A palavra de Deus dentro deste evangelho, no capítulo 28, no verso 18 em diante, nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próximo verso que eu quero que você abra dentro da palavra de Deus se encontra no livro de Atos, no capítulo 29, nós iremos ler do verso 1 em diante. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 29, verso 1 em diante. Conseguiu encontrar? Se você se atentar, você vai verificar que não existe, evidentemente, o capítulo 29, verso 1 na sua Bíblia e talvez não exista na minha Bíblia. Eu sempre digo, e existe um movimento no Brasil denominado como Atos 29, que por mais que não exista na palavra de Deus, que nós temos em nossas mãos o capítulo 29, o verso 1, ou o capítulo 30 em diante, este movimento ele busca enfatizar que Atos capítulo 29 deveria ser a nossa história. Quando nós lemos o livro de Lucas, em especial todo o Evangelho, nós visualizamos que ali são os atos de Jesus ao ser movido pelo Espírito Santo. Lucas continuando registrando não só os atos de Jesus, mas os atos dos apóstolos, ao serem inspirados e usados pelo Espírito Santo. Dentro de seus escritos, ele termina no capítulo 28. Porém, eu digo que o capítulo 29 em diante deveria ser a nossa história. E se não está registrado aqui na palavra de Deus, certamente hoje é registrado no livro dos céus. Eu poderia dizer que o capítulo 29 poderia ser a história do Jairo e do Vinícius em uma comunidade denominada C. Se Lucas estivesse escrevendo ou estivesse vivo ainda hoje registrando a história da nossa comunidade ou da sua vida, qual seria a história que você se enquadraria? Talvez Lucas registrasse que aqui haveria ou haveriam comunidades de amor, denominadas como pequenos grupos, aonde líderes como a Riselda, o Luiz,
o Ronaldo ou outros, de certa forma, o acolheu ou acolheram a palavra de Deus. Lucas talvez poderia dizer que, de certa forma, esta comunidade cresceu sendo conduzida pelo Espírito Santo. E quando o Evangelho chegou a esta comunidade, o bairro de Adrianópolis, em Manaus, movidos pelo Espírito Santo, o ministério os acolheu. E talvez Lucas citaria o seu nome, Arlene, ou você que compõe o ministério do acolhimento. Talvez Lucas citaria o ministério de louvor como o ministério que o inspirou dentro do processo da adoração. Mas o que eu sempre enfatizo é, qual seria a nossa história? Se o Evangelho fosse escrito hoje, estaríamos inseridos dentro da grande comissão ou dentro da grande omissão? Há poucos anos eu tive o privilégio de ler um livro denominado A Grande Omissão, de um filósofo cristão chamado Dallas Willard. Faleceu no ano de 2013, um filósofo norte-americano. Você consegue encontrar esse livro disponível no Google de forma gratuita em PDF. É só digitar A Grande Omissão de Dallas Willard. O que é interessante? Em sua capa, ele vai recortar o C da comissão e quando se tira o C, ali fica registrado não mais a grande comissão em si, a grande omissão. O que ele vai comparar é que na maioria das vezes, dentro da grande comissão, designada por Deus a nós, como ir, ensinar, batizar, e a grande ordem fazer discípulos enquanto estamos indo, batizando e ensinando, normalmente o cristianismo atual ele tem batizado, ele tem ensinado, ele tem ido, porém nem sempre ele tem feito discípulos verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que na maioria das vezes nós vivemos em extremos espirituais e não é diferente com relação ao discipulado. E ele vai citar 2 livros muito interessantes. Um deles, de Leroy Frins, denominado como A Arte Perdida de Fazer Discípulos. E ele diz que quando nós lemos alguns destes livros, na maioria das vezes nós entendemos que ser um discípulo ou fazer discípulo é algo como se fosse um acessório, é como se fosse um plus, um extra aos cristãos. Ou se nós lemos ou meditamos em outros livros de discipulado, como Dietrich Bonhoeffer, em seu livro sobre discipulado, escrito nos anos do nazismo, mas como um teólogo cristão enfatizando a essência de ser um discípulo verdadeiro em meio às dificuldades. Na maioria das vezes, quando lemos estes livros ou estes conteúdos, pensamos que ser um discípulo é algo restrito meramente aos supercristãos. Ou cremos que são para os supercristãos, ou cremos que é um acessório. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos visualizar que não é um acessório ou não é para os supercristãos. Mas esta comissão, esta ordem é estendida por Deus a todos nós como cristãos. Há cerca de 3 anos eu participei, em um dos lugares do país, de um congresso denominado Identidade Cristã. E foi um congresso muito inspirador, um congresso fantástico. Ali eu pude ouvir a experiência real de um pastor e uma jovem que testemunhou com a sua vida. E o pastor, ao falar sobre a grande comissão, ele disse que um dia uma jovem de sua igreja se aproximou dele e disse: Pastor, o senhor sabe que eu estou envolvida na grande comissão, o senhor sabe que eu tenho pregado o evangelho, porém possui um problema. O senhor sabe que eu possuo uma limitação física. E aquela jovem, que em determinado momento de sua vida havia sofrido um acidente automobilístico e havia ficado tetraplégica, ela pediu ao pastor que o pastor fizesse um voto e um compromisso de orar por ela durante 1 mês. E quando aquela jovem se aproximou do pastor e fez seu pedido, sabe aqueles pedidos que muitas vezes nós ouvimos e quem sabe até nós oremos, mas não creiamos que será executado? Aquela jovem disse ao pastor o seguinte: Pastor, eu quero que o senhor ore que eu tenho testemunhado e tenho pregado sendo tetraplégica, tendo limitações de movimento. Meus pais me levam, meus familiares me levam. Porém, se eu for restaurada, por mais que humanamente falando seja impossível, eu poderei fazer muito mais. Portanto, pastor, eu quero que o senhor ore por 1 mês, para que Deus me restaure, me cure e eu volte a ter os movimentos. O pastor orou com aquela jovem, com aquela mulher, porém ele fez a oração sem crer que Deus responderia aquela oração.
Ao final de um mês, aquela jovem entra em contato com o pastor e diz que Deus havia respondido à oração. E o pastor ficou muito intrigado, querendo saber se Deus havia a curado ou não. E ela disse: pastor, fique tranquilo. Deus não me curou da tetraplegia. Porém, Deus me respondeu em meio a este um mês de oração. E a resposta de Deus foi muito clara. Ele disse que não iria me restaurar, não iria me curar, apesar dele poder realizar esta restauração, porque ele queria que através da minha vida, assim como a minha cabeça pensa, reflete, e meu corpo não executa, a Igreja de Cristo tem agido de forma similar. Cristo como o cabeça, ou a cabeça segundo Paulo vai retratar em sua palavra. Pensa, executa, idealiza, porém o corpo de Cristo está paralisado. Quase que em estado de tetraplegia. Aquela jovem disse que esta era a resposta de Deus e este seria o testemunho dela a partir deste momento. Eu tenho visualizado que algumas vezes, por mais que não queiramos expressar ou queiramos, que esta expressão existe em nossa vida, algumas vezes como o corpo de Cristo, quer sejamos as mãos, os pés, os ombros de Cristo Jesus, muitas vezes ele como cabeça da igreja idealiza, pensa, planeja, dá ordens, porém o corpo não consegue executar. A grande reflexão nesta manhã é se nós estamos inseridos na grande comissão ou na grande omissão. Dietrich Bonhoeffer nos diz que não existe cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é qualquer coisa, menos cristianismo. Se nós vivermos o cristianismo sem ser discípulos e sem fazer discípulos, nós não estaremos inseridos dentro do plano, dentro das recomendações de Deus. É por isso que o primeiro aprendizado desta manhã, quando falamos sobre a grande comissão, é de que nós precisamos ser discípulos. Inclusive, existe um teólogo adventista chamado Mark Finley, que ele tem uma citação muito oportuna, na qual ele diz que quando a comunhão encher a igreja, a missão ela encherá o céu. Não adianta nós nos envolvermos na missão se em primeiro lugar nós não estivermos envolvidos na comunhão. Porque até nós podemos preencher ou encher as igrejas. Porém, se nós enchermos a igreja sem a comunhão, nós não estaremos enchendo verdadeiramente o céu. O primeiro princípio que é importante você ter em sua mente é que é necessário que você seja um discípulo. A nossa comunidade tem como nome comunidade ser. E o ser aqui é um verbo onde denota ação, e esta ação muito clara. E o desejo de Deus a nós é que nós sejamos, em primeiro lugar, discípulos dele, para que possamos ser usados de forma poderosa. Alguns anos atrás, no ano de 2012, provavelmente você recebeu em algum momento, nos últimos meses ou anos, um vídeo denominado como o Centro de Engajamento Bíblico norte-americano, faz uma pesquisa e descobre a relevância do estudo da Bíblia na vida prática do cristão. É curioso que ao fazer esta pesquisa, eles detectaram de que 9 entre 10 americanos possuem um exemplar da Bíblia em sua casa. Cerca de 60% dos norte-americanos já leram a Bíblia, pelo menos um verso, em algum momento de sua vida. Porém, menos de 40% têm o hábito de ler a palavra de Deus. Entre esses 40 mil norte-americanos cristãos que foram pesquisados, chegou-se à constatação de que deveriam dividir o grupo em 4 características. Os que estudavam uma única vez por semana, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. E chegou à conclusão de que, de certa forma, aqueles que estudam a Bíblia têm comunhão com Deus pelo menos 4 vezes na semana, e não se resume a abrirmos a Bíblia meramente quando temos cultos. Visualiza-se que algumas características práticas existem e crescem na vida do cristão. Uma das características muito singulares que chegou-se à constatação é de que quando as pessoas elas estudam a palavra de Deus, crescem em comunhão, em média, o sentimento de solidão cai em 30%. Os problemas com a raiva são reduzidos em 32%. Os problemas de amargura nos relacionamentos, quer seja do pai para com seus filhos, os filhos com seus pais, o esposo com a esposa, com os cônjuges, em média,
é reduzido em 40%. As taxas voltadas ao índice do alcoolismo reduzem em média 57%. Aquele sentimento de estagnação espiritual que muitas vezes como cristãos temos, quando temos o hábito de ter a comunhão com Deus, de certa forma é reduzido em 60%. O contato com a pornografia é reduzido em 61%. As relações extraconjugais são reduzidas em média em 68%. O contato com os jogos de azar são reduzidos em 74%. E falando sobre hábitos práticos, chegar à conclusão de que no compartilhamento da fé, entre esses que tinham este hábito de comunhão, cresciam em média 200%, e no hábito do discipulado, serem discípulos e fazerem discípulos, crescia em média 230%. É por isso que Mark Finley nos diz, quando a comunhão encher a igreja, a missão, ela encherá o céu. Quando nós nos aprofundamos no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no verso 18 e no verso 19, aí nos retrata um princípio muito claro. Mas quando nós vamos ao capítulo 28, verso 20, Cristo nos diz que para nós sermos discípulos, nós precisaríamos aprender a guardar tudo aquilo que estava sendo ensinado na palavra de Deus. E eu aqui divido em 2 pequenos blocos. O primeiro deles, todo verdadeiro discípulo é ensinado a guardar a palavra de Deus. E o segundo princípio é que toda, quando se concentra na palavra de Deus. O primeiro princípio nos diz que, nos dias de hoje, como cristãos muitas vezes nós somos incentivados, assim como seres humanos, a guardar informações, a armazenar informações e a crescer de forma cognitiva. Dentro da palavra de Deus, quando Cristo nos diz sobre a essência de ser um discípulo, guardar vai muito além de armazenar em sua mente, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas guardar seria associado a, além de conhecer a palavra de Deus, seria conhecer o Deus da palavra, para que de forma prática nós apliquemos em nossa vida e transmitamos àqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, como cristãos, nós até que armazenamos, compreendemos este princípio de conhecer da palavra de Deus. Porém, dentro da palavra, dentro das recomendações de Cristo, não faz sentido conhecermos se não aplicamos ou transmitimos. É por isso que o primeiro princípio dito por Deus neste momento para você ser um discípulo é: aprenda a guardar, aprenda a viver, aprenda a ter esses princípios em sua vida. O segundo princípio são todas as coisas. Muitas vezes, como cristãos, somos tentados a conhecer um determinado livro em detrimento de outros, conhecer parte da palavra de Deus e não conhecer toda a palavra de Deus. E o princípio de Cristo é muito claro: devemos conhecer todo o Evangelho, toda a palavra de Deus. Existem alguns teólogos cristãos que eles são muito importantes, eles dizem o seguinte: há lugares no mundo que ainda não foram alcançados no Evangelho, mas há lugares no nosso coração que talvez ainda não tenham sido alcançados pelo Evangelho. O mesmo teólogo Josemar Bessa, ele nos diz que se existe uma pessoa que precisa se converter ou conhecer o Evangelho, esta pessoa sou eu. E se há uma pessoa que todos os dias eu preciso pregar o Evangelho a ela, esta pessoa também sou eu. Muitas vezes nós enfatizamos a essência de ser um discípulo, ou de fazer discípulos, pregando em todas as nações, em todos os outros lugares, porém muitas vezes nos esquecemos que ainda talvez existam espaços no nosso coração que não tenham sido preenchidos pelo Evangelho, pelo Deus da palavra e pela palavra de Deus. E é importante que permitamos hoje que Cristo nos preencha, que Cristo nos encha de forma plena, para que tenhamos igrejas cheias de pessoas cheias do Espírito Santo. Um outro princípio contido na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 14, nos diz que nós seremos considerados amigos de Deus se nós fizermos tudo aquilo que Ele nos manda. E este princípio é um paralelo com Mateus capítulo 28, verso 20, quando Jesus nos diz: guardem todas estas coisas, façam tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O último princípio dentro da essência de sermos um discípulo
é que devemos compreender que quando a nossa maior alegria for conhecer a Cristo, a nossa segunda maior alegria será fazer Cristo conhecido. Reflita na sua vida. A sua principal ou a sua primeira maior alegria tem sido conhecer a Cristo? Se esta for sua maior alegria, o segundo princípio, ou a nossa segunda maior alegria deve ser fazê-lo conhecido. É por isso que este princípio é tão importante. Mas além de sermos discípulos, Cristo nos recomenda que nós façamos discípulos. Alguns podem dizer que não são qualificados para fazer discípulos, porque talvez se sintam tímidos, porque talvez não tenham as palavras precisas a ser faladas, porque talvez não tenham o tempo necessário para conhecer mais da palavra de Deus. Existe um teólogo cristão muito conhecido, pastor da Saddleback Church nos Estados Unidos, pastor Rick Warren. Ele possui uma frase que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Esta frase eu tenho compartilhado já há alguns anos. E em seu livro, Uma Vida com Propósitos, na página 232, o pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem usado? Ele diz o seguinte: Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia, para muitos, era considerado sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, considerada por muitos, Davi teve um amante e todo tipo de problema familiar, Elias teve tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo, temperamental, Marta ela se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. E ele diz: aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço, e Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. Nesta semana faleceu um pastor muito querido por muitos, pastor Marcos Tosta, evangelista em São Paulo. Mas uma das vítimas do Covid, e nós lidamos com muitas perdas, não só nesta semana, mas nos últimos meses. Alguns de nós, familiares próximos. Isso nos traz muita dor. Mas uma das frases para mim que ele expressou, que foi mais singular, foi a seguinte: Jesus perdoa os nossos piores pecados. Porém, Jesus, Ele não perdoa as nossas melhores desculpas. Repito, Cristo, Ele perdoa os nossos piores pecados. Porém, não há perdão aos olhos de Deus para as nossas maiores desculpas. Josemar Bessa nos diz que no contexto da missão, Satanás não precisa que nós neguemos a Jesus. Satanás só precisa que nós nos silenciemos, permaneçamos quietos. E muitas vezes nós realmente não negamos a Jesus, até que temos vivido a essência de ser um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Negamos a nós mesmos, queremos que o reino de Deus se manifeste em nossa vida, no presente e no futuro. Queremos que a imagem de Deus se reflita em nossa vida, e queremos ser a imagem e semelhança de Deus. Porém, boa parte das vezes, nós nos silenciamos quando se fala sobre a essência de se fazer discípulos. Aos olhos de Deus, o propósito de ser um discípulo é fazer discípulos. E se nós ainda estamos vivos, é porque Deus possui um propósito muito especial a se concretizar, a se cumprir na minha e na sua vida. É por isso que precisamos entender que quando Cristo nos fala, no capítulo 28, verso 18, que Ele é o comissionador, por mais que possuamos limitações ou barreiras para fazermos discípulos, Ele é o comissionador. O poder não está em nós, o poder ele está em Deus. E eu gosto muito da citação de Martinho Lutero quando ele diz: a nossa missão como cristãos, como discípulos, de fazer discípulos, é levar Cristo aos ouvidos. E não devemos nos preocupar, porque a missão de levar Cristo dos ouvidos ao coração é obra do Espírito Santo.
Então, não tenha receio. Independente das limitações que nós possuamos, quer seja você ou eu, compreendamos que Deus, Ele é o comissionador. Inclusive, Ele nos diz de forma muito clara que o poder, Ele é concedido a todos aqueles que clamam, aqueles que pedem. E se você clamar, se você pedir, Ele usará você para levar Cristo aos ouvidos. E se você levar aos ouvidos, o Espírito Santo certamente levará aos corações. Um outro conceito que precisamos aprender é que todos são comissionados. Dentro desta grande comissão, não são alguns que foram designados por Deus. 10, 20, 30, 40% de uma comunidade ou de uma igreja. Mas todos nós somos chamados por Deus para sermos e fazermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi comissionado por Deus. Insira-se na grande comissão, que é o ideal de Deus. Que você não esteja inserido na grande omissão, que é o plano que o inimigo tem idealizado a cada um de nós. Em um congresso há poucos anos, realizado pela igreja, enfatizaram um conceito que é o seguinte: o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. É interessante que quando falamos sobre o cerne da grande comissão, ou o alcance da grande comissão, alguns resumem meramente a nações. A expressão aqui mais precisa não seriam nações, seriam etnias. E dentro destas etnias não se resumem meramente a um bloco ou ao perfil de uma nação geopolítica. O Brasil sendo uma, o Irã sendo outro, os Estados Unidos sendo outro, ou qualquer lugar do mundo sendo uma nação geopolítica. Mas a essência e o cerne da grande comissão ao falar sobre etnias, povos e tribos, também não são tribos indígenas. Aqui se resumem a diversas tribos dentro de um determinado lugar. Hoje estas tribos são denominadas de tribal generations dentro dos Estados Unidos. Nós temos as tribos que normalmente se reúnem por afinidades. Dentro de uma comunidade existem afinidades, e eu poderia dizer que ali também é uma tribo. Quando Cristo nos fala sobre estas etnias, sobre estas tribos, todos os povos, todas as nações, literalmente são todos. E nós precisamos nos envolver para que todos sejam alcançados, sejam edificados e sejam abençoados por Deus. O terceiro princípio é: o tempo é agora. Por mais que queiramos postergar ou adiar, Cristo é o comissionador. O chamado é para todos nós e o tempo é o presente. Cada geração só tem esta oportunidade para alcançar. Existe um teólogo adventista que ele nos diz que se nós deixarmos de alcançar esta geração atual, a igreja, em poucos anos, ela perece. Toda geração sempre se preocupou em alcançar as suas gerações. E que nós nos preocupemos em alcançar as gerações que estão ao nosso redor. Cristo diz que aqueles que se envolvem na missão, Ele estaria com eles. Cristo nos deu esta ordem. E existe um outro teólogo que ele nos diz que quando nós compreendemos esta ordem, ao fazermos a oração do Pai Nosso, e dentro da oração do Pai Nosso, nós começamos expressando: Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele diz que quando nós fazemos esta oração e expressamos: seja feita a tua vontade, é a vontade de Deus em todas as áreas. E se a vontade de Deus quanto à missão é que nós sejamos e façamos discípulos, nenhum de nós está dispensado desta grande comissão de Deus. Precisamos compreender, e há pouco tempo vocês realizaram uma série em nossa comunidade, denominado como Jesus, o Contador de Histórias. O livro Parábolas de Jesus, ele nos diz que quem se recusa a cooperar com Deus na terra, se estivesse no céu, também recusaria cooperar com Deus. Envolver-se na missão é adequar-se ao céu antes de estar no céu. Você quer viver o céu no presente? Busque se comprometer com Deus e pedir que a vontade dEle se concretize em minha e em sua vida. E permita que dentro desta área,
seja concretizada a grande comissão, e você coopere com Deus, envolva-se com Deus, seja um discípulo e faça discípulos. Eu quero concluir contando a experiência de dois grandes servos de Deus. Um deles, um missionário escocês chamado Alexander Duff. E o segundo, um pastor norte-americano chamado Wes Stafford. O que é interessante? Alexander Duff viveu por volta dos anos de 1800, nasceu em 1806 e faleceu em 1878. Ele nasceu na Escócia, porém, quando era jovem, ele aceitou um chamado para ser missionário na Índia. E ele é considerado por muitos como o pai das missões na Índia. E a missão dele ali era alcançar os hindus e os muçulmanos. É interessante que, a princípio, ele não pensou em realizar ou construir uma igreja. O plano dele para alcançar os hindus e os muçulmanos foi construir uma escola. E, através daquela escola, abençoar aquele país. É interessante que ele passou muitos e muitos anos. E antes de falecer, ele voltou à Escócia, já por volta dos seus 70 anos. E um dia ele estava no púlpito de sua igreja. E ele fez um apelo àquela igreja, àquela comunidade, para que, de certa forma, os jovens que ali estavam aceitassem o chamado de Deus para serem missionários na Índia. Ele já estava com a sua saúde debilitada. E o apelo é: quem aceitará o chamado para ir aos cidadãos da Índia? É curioso que ninguém aceitou o apelo. Mesmo assim, ele continuou insistindo, 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 e ninguém aceitou o apelo. Ele, que já estava bem idoso, com sua saúde debilitada, ele passou mal no púlpito. E o registro histórico nos diz que ele desmaiou no púlpito. E existiam alguns médicos naquela comunidade, naquela igreja, puxaram o pastor até a sala pastoral e ali tentaram reanimar, pensando que o pastor tinha tido um infarto ou algum outro mal. Depois de alguns minutos, o pastor foi reanimado, ele havia apenas desmaiado, e quando ele abriu os olhos, a primeira pergunta dele foi: quantos aceitaram o apelo? E os médicos responderam: pastor, ninguém aceitou o apelo. E ele diz: eu preciso voltar para o púlpito. E os médicos falaram: você não deve voltar para o púlpito devido à sua saúde. E ele falou: eu sei que eu não devo, porém eu preciso. Ele colocou uma cadeira, ou colocaram uma cadeira para ele no púlpito, e ele voltou ao apelo. E após aquele momento ele disse: se a rainha da Escócia, a rainha Vitória, naquele momento, chamasse vocês para a missão, desse uma grande ordem, uma grande comissão, vocês aceitariam. O rei Jesus está chamando vocês e vocês não vão aceitar. O que impressionou os jovens que aceitaram o apelo e disseram: eu vou, não foi o apelo dele, mas foi o exemplo dele de amor à missão. Que o nosso exemplo inspire outras pessoas a serem discípulos e a fazerem discípulos. Que o exemplo deste servo de Deus lhe inspire a ser um discípulo e a fazer discípulos. E eu peço com muito carinho, não deixe que o pastor Jairo desmaie no púlpito ou tenha algum mal súbito para que você atenda o apelo. Este não é um apelo do pastor Jairo, mas é um apelo de Deus. Existe uma citação de um teólogo inglês, que ele nos diz que quando nós nos recusamos a nos envolver com a missão, ou sermos generosos para com a missão, nós não recusamos ao chamado de um pastor, de uma igreja, de uma comunidade. Nós rejeitamos ao chamado de Deus. Inclusive ele nos diz, e este autor é chamado Guilherme Carey, que quando nós nos recusamos a sustentar as missões, quer seja com a nossa dedicação, com os nossos dons espirituais aonde estamos, e com os nossos recursos financeiros aonde nós não estamos, nós também estamos nos opondo à vontade de Deus. Existe um autor desconhecido que ele nos diz: fazemos missões com os joelhos que se dobram, com as mãos que ofertam e com os pés que vão. E que você se comprometa a fazer missão com os joelhos que se dobram, com as mãos que ofertam e com os pés que se predispõem a ir. Ir pode ser distante, ou pode ser ir aos que estão ao seu redor, mas não deixe de se envolver com a missão. E o último apelo que eu faço a você
é voltado à experiência de um servo chamado Wes Stafford. Nos anos 90, ele, como um pastor norte-americano, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, milhares de membros, ele se comprometeu com a sua comunidade a se envolver na missão em uma cidade chamada Sodo, ao sul da Etiópia. E talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse testemunho. E quando ele foi à Etiópia, naquele momento, o evangelho não era permitido que se pregasse. Ele encontrou com um servo de Deus chamado Tadessa Assei. E quando ele se encontrou com este pastor africano, pastor etíope, esse pastor havia recém sido liberto da prisão. E quando ele encontrou com este pastor, ele ficou intrigado na conversa que ele teve com ele. E quando ele conversou brevemente com ele, ele disse que como pastor norte-americano, aquela comunidade de etíopes deveriam ter a ciência de que esta igreja e milhares de membros estavam orando por eles, para que eles não esmorecessem, para que eles se fortalecessem pela perseguição que eles estavam sofrendo. E ali era perseguição mesmo. Perseguição levando cristãos à morte. Tanto que nesse momento não poderiam ser vistas pessoas orando, pregando ou carregando uma Bíblia. Inclusive este missionário chamado Tadessa Assei, ele disse que na comunidade dele, na igreja dele, as pessoas se reuniam em cavernas, em cemitérios ou alguns outros lugares escondidos, muitas vezes à noite. E o que era curioso, como não podia se transportar uma Bíblia, cada membro daquela igreja tinha parte da Bíblia. O Jairo, vamos supor que ele ficasse com Mateus 26 a 28, eu teria de ter em minha mente Mateus 26 a 28. E ele dividiu a Bíblia por todos os membros daquela igreja. E quando ele ia pregar sobre Mateus, sobre Isaías, sobre Apocalipse 22, ele pedia, Adriano, o que diz em Apocalipse 22? E se o Adriano tinha gravado este trecho bíblico, ele teria que citar para que ali fosse compartilhada a palavra de Deus. Aquele homem havia sido preso por pregar o evangelho. E quando ele ficou preso, ele disse, pior que está, como alguns dizem, não pode ficar. Já que eu estou preso, já que eu serei condenado à morte, eu vou pregar na prisão. E enquanto ele ficou preso, ele pregou o evangelho, até que chegou o dia da sua execução. Foi levado a uma praça. Ali os fios foram amarrados, não era uma cadeira elétrica, mas os fios de alta tensão foram ligados a ele, para que fosse fulminado naquele momento. E quando liberaram a energia para que aquele missionário fosse executado, os fios fumaçaram, tudo ali estourou, e ele não foi eletrocutado, permaneceu vivo. Colocaram novamente na prisão e foi agendado para o dia seguinte a sua execução. No dia seguinte, a mesma coisa. Os fios fumaçaram, o disjuntor ali, de certa forma, explodiu e ele não foi eletrocutado. Quando viram que aquele missionário, de certa forma, era duro de morrer, ou duro de matar, conforme alguns colocam, libertaram ele porque viram que era algo sobrenatural. E este pastor chamado Wes Stafford o encontrou neste momento, poucos instantes que ele havia saído da prisão. Direcionaram ele a este líder. E quando ele começou a conversar, ele disse, para onde você vai agora? E ele disse, eu vou pregar o evangelho. Mas o Wes disse, você acabou de ser liberto por pregar o evangelho, ou preso por pregar o evangelho, quer ser preso novamente? Ele falou, não tem problema, eu estou disposto a pregar o evangelho. Quando visualizo experiências deste servo de Deus, é evidente que em nosso país não há limitações de nos reunirmos. É evidente que pelo momento da pandemia não podemos estar reunidos de forma presencial, mas não nos impede de estarmos reunidos, congregando de forma virtual. Quando Wes Stafford disse que estava orando por ele, ele disse, eu agradeço pelas orações. O nosso povo na Etiópia, na cidade de Sodo, agradece pelas orações. Mas saiba que nós temos orado por vocês. Porque nós temos ouvido que vocês norte-americanos têm a Bíblia em casa, mas não a leem. Que vocês norte-americanos podem ir à igreja, mas não vão. Que vocês têm liberdade para poder orar, mas não oram. E o Wes Stafford chegou à conclusão de que quem mais necessitava de orações não era aquele povo cristão
que estava sendo perseguido e levado à morte, mas sua própria igreja, seu próprio rebanho, que precisava de orações, de comunhão real com Deus, para serem discípulos, para que pudessem fazer discípulos. Quais são as desculpas que nós temos utilizado? Eu já dei algumas. Não sei quais são as suas desculpas. E não precisa responder. Esta é uma questão entre nós e Deus. Mas que deixemos de dar desculpas. Nos coloquemos à disposição de Deus, para que Deus nos use de forma poderosa. Se você é tímido, Deus pode lhe usar. Se você gagueja, Deus pode lhe usar. Se você é novo ou visualiza que tem a idade avançada, Deus pode lhe usar. Cristo conta contigo. É com você mesmo. Com você que eu estou falando neste momento. Quer você seja um cristão ou você não seja um cristão, Cristo quer ter uma experiência real contigo. E que compreendamos que precisamos ser discípulos e fazer discípulos. Permita-se hoje ser preenchido por Deus. Se a comunhão lhe encher, a missão ela não só encherá a igreja, mas ela encherá o céu. Que sejamos uma igreja cheia, porém cheias de pessoas cheias e preenchidas pelo Espírito Santo. Que Deus lhe use, que Deus lhe inspire e compreendamos que uma igreja verdadeira aos olhos de Deus é aquela que se reúne para adorar. E ao ser inspirada na adoração, ela é capacitada, motivada para servir. Na sequência nós ouviremos um louvor. Um louvor cantado pela Tatiana Costa, fizemos uma releitura com os membros de nossa comunidade. E vai expressar um pouquinho da essência de sermos as mãos do Senhor. Ouça este louvor não sendo um apelo do pastor Jairo ou de nossa comunidade, mas sendo um apelo de Deus, a voz de Deus. Que você se predispõe a se envolver na missão, com os joelhos dobrados, com as mãos ofertando ou auxiliando, e com os pés se predispondo a ir. Ouça este louvor e se coloque à disposição de Deus. Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje o frio vai calar mais uma voz. Em algum lugar, em alguma esquina eu sei, corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado à pena de não ter um lar. Em qualquer lugar é bem fácil encontrar gente sem carinho, sem motivos pra sonhar. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheio de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando aos outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Qualquer lugar
tão sinceros e crianças a brincar. Diferença só se faz ao estender a mão. Diferença a gente faz abrindo o coração. Somos respostas, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Somos respostas, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Faça a diferença, faça alguém feliz. Faça alguém feliz. Faça a diferença, faça alguém feliz. Amém. Compreendamos que somos respostas à oração de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, te louvamos porque a cada dia o Senhor tem falado com cada um de nós. Nesta manhã não foi diferente. É evidente que existem detalhes, existem dificuldades, e quando falamos sobre viver a missão, é evidente que o inimigo ele não se alegra, porque para ele, até que podemos aceitar a Cristo, mas ele não quer que nós compartilhemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a mesma graça e amor recebido por nós se estenda aos que estão ao nosso redor. Que sejamos as mãos de Deus, os pés de Cristo, que Cristo como cabeça pense sempre, idealize sempre, e nós como corpo de Cristo executemos aquilo que Cristo como nosso Senhor e Salvador propôs à vida de cada um de nós. Neste momento, ó Deus, pedimos que o Senhor derrame o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder sobre nós. Todos fomos chamados. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e o Senhor irá conosco. Que não estejamos inseridos na grande omissão, mas que todos nós estejamos inseridos dentro da grande comissão, sendo discípulos e fazendo discípulos para a honra e glória de Deus. Clamamos pelo perdão de nossos pecados e pedimos mais uma vez que este não seja mais um sábado, mas que seja o sábado mais feliz de nossas vidas, por estarmos em contato com o Teu amor, com o Teu poder e com a Tua graça. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.